Esse vai ser um episódio bem complicado de fazer, tem muita coisa para falar, até o formato muda um pouco, mas vamos lá. Muito prazer, sou John Elvis, guitarrista e vocalista do Land of Souls. Toda uma história para eu ter me tornado guitarrista e vocalista do Land of Souls. E disso que a gente vai tratar, da minha entrada no Land of Souls e antes da minha entrada no Land of Souls, porque eu caí de paraquedas na banda. Vamos pro contexto. Eu tive minha primeira banda aos 14 anos chamada Stranglehold, que futuramente ia se tornar uma banda chamada Mad Slave. Nunca foi muito promissora, foi mais um bando de piazada que a gente se juntou e tentou fazer um barulho. No fim não deu muito certo, houve toda uma reorganização da banda, mas o fato curioso é, durante um dos ensaios da Mad Slave, o Land of Souls, que era uma banda que eu sempre ouvia falar quando era menor, estavam ambas em um estúdio chamado Volume 11. E foram lá gravar algumas músicas para um futuro lançamento, e lembro bem do César, o cara do estúdio, dizendo: não aumentem muito o volume aí, piazada, o Land tá gravando ali do lado. Eles tinham muito material, cara. O Land tinha muito material, mas não tinha gravado nada, né? Então eu propus para eles fazer uma gravação ao vivo, gravar ao vivo no estúdio, para ter o registro das músicas, né? Porque a gente escutava nos ensaios e não tinha certeza se era aquilo mesmo que tinha que ser as músicas. Então a gente foi num estúdio aqui do Cezão e do Felipe Bortoloso e gravamos com eles ao vivo. Eu lembro que foi assim, 1 hora, gravamos 8 músicas, regravamos 2 antigas, gravamos acho que 6 novas. Falar para um bando de adolescentes para tocar mais baixo. Durante essa reorganização da Mad Slave, eu formei um projeto chamado Nostra Cantos, do qual eu toco todos os instrumentos, e eu fiz o meu primeiro lançamento através da Depressive Illusion Records, e dali foi ladeira abaixo, criando vários subprojetos, dos quais eu sempre tocava todos os instrumentos. Até que finalmente essa reestruturação da Mad Slave acabou e eu consegui os integrantes certos, e a banda se formou por um power trio, pelos integrantes Guilherme Drefal, Gabriel Jacques e eu. E a gente tocava por aí, e durante esse trajeto de tocar por aí, houve um show onde íamos tocar com uma banda chamada Controversial, que tinha um dos ex-integrantes do Land of Souls que eu tanto ouvia falar. Te digo, eu não fui muito com a cara do indivíduo ali de cara, mas, né, quem sou eu para julgar? Mad Slave fez seu último show em 2016, e nessa época em que eu estudava na universidade, eu me aprofundei muito em teoria musical pós-tonal e dando um grande foco na harmonia. Eu cheguei até tocar e compor para bandas de jazz, e toquei numa banda chamada Café Matuto enquanto eu trabalhava numa luthieria no ano de 2018.
foram vários experimentos durante muito tempo com vários tipos de timbres e sons e gêneros diferentes. Mas sempre o foco era o Nostracandos. Lancei diversas coisas com essas ferramentas musicais que eu estudei e me foram dadas. E eu lembro que o Pinduca mandou uma mensagem para mim: Bruno, nós estamos pensando em fazer um som, o que você acha? Eu falei, cara, vamos ver o que dá, né? Eu lembro que eu desliguei o telefone e já falei com o Leandro. E aí, Leandro, eu falei, acabei de falar com o Pinduca, o que você acha? Eu falei, cara, vamos. E a gente foi. E ainda, nesse primeiro encontro, o Elcio participou. A gente fez um ensaio, tudo, mas a partir dali a gente decidiu, né? Na verdade o Elcio decidiu que não queria mais seguir na banda. Então quando ele saiu da banda, foi um impacto grande, principalmente pra mim, né? Além de ser meu irmão, né? Eu comecei a tocar guitarra, ele 6 meses depois começou a tocar baixo. Então a harmonia que a gente tinha entre, principalmente irmão, assim, porque a gente tocava 15, 20 anos junto, eu sabia o que ele ia fazer, simplesmente de olhar ou do que ele falava, né? Aí veio várias ideias, né? A gente pensou em algumas pessoas aqui da região e a gente lembrou de uma pessoa que a gente tinha feito um som um tempo atrás, a gente tinha tido uma ideia de montar uma banda de metal, alguma coisa, fazer um tributo ao Sepultura, alguma coisa assim, eu lembro. E o nome que veio era o John Elvis, né, que foi recomendado para nós lá no estúdio. E, cara, encaixou numa boa, cara. Eu acho que ali nos primeiros ensaios já foi... A vibe já foi legal ali, a gente já viu que funcionou a coisa. Então foi difícil, né? Foi difícil, foi um momento difícil porque de todo mundo que a gente pensa de substituir uma banda, o vocal é a pior coisa que tem, né? Mas deu certo aí, né? Porque conseguimos um outro louco aí que também tem esse perfil aí dele. É um perfil que é o John, né? Ele tem um perfil espontâneo de falar e que eu acho que é grande, muito importante, porque a gente nunca quis no Land ter essa pose de mal, né? E ela roda sempre de tempo pra ficar comigo. Porque... John, conte pra nós como que foi o teste para entrar no Land of Souls. Eu lembro que eu recebi o convite do Leandro, que é um guitarrista do Land of Souls. Eu conheci o Leandro por causa que ele tocava numa banda chamada Controversial. E essa banda tocou uma vez em um mini festival conosco, com uma banda que eu tocava chamada Mad Slave. Aí eu lembro que eu havia fraturado o braço e alguém havia comentado comigo, o Land of Souls tá procurando um vocalista. Eu fiquei tipo, tá bom, mas o vocalista precisaria tocar baixo e cantar. Como eu tava com o braço fraturado, eu nem... ok. Então chegou que o Leandro veio e conversou, você não quer fazer o teste do Land of Souls? Aí eu... Tá bom, mas eu tô com o braço fraturado, né, com um gesso no braço ainda. E acabou que eu falei, vamos fazer, mas eu vou só cantar. Eu não lembro quais eram as músicas exatamente, mas fui lá e fiz, a pesada gostou assim, o Pinduca aprovou. Na época era o Bruno também gostou e o Leandro também gostou. E quando eu tirei o gesso, eu comecei a treinar as músicas, mas a coisa vingou assim muito bem. Eu lembro que foi um baque entender a parte mais musical e instintiva das músicas, assim, porque por mais que elas fossem simples, elas eram muito enérgicas, o que pra mim era contramão, assim. Enfim, foi um teste muito
divertido. E conta pra nós como que foi a produção musical do álbum Inner Chaos. Inner Chaos é um álbum bastante especial. E além de ser um álbum que teve 2 integrantes, um que não está mais conosco trabalhando no Land of Souls e o outro que era um integrante novo, que era eu. E o álbum ele foi uma reestruturação completa das músicas que já tinham sido feitas e uma música nova que foi trazida pelo Leandro, de um álbum de 2011. Foi um pouco de encheção saco minha, que eu falei, cara, vamos gravar, e se não tivesse gravado essa demo, provavelmente a gente ia ter bem mais dificuldade para gravar o álbum agora, o Inner Chaos. Porque a partir dessa demo que veio muita ideia, né? Então a gente teria que vir tudo do zero. Ou sei lá, né, tentar lembrar algumas coisas, mas aqui ia ser bem difícil. A produção do álbum foi feita por etapas. O Leandro participou muito dessas etapas, o Pinuca fez a contribuição inicial da parte criativa, compondo os riffs base, e o Bruno reestruturou a bateria dele, e eu refiz as letras e o baixo. A gravação foi feita de uma maneira meio experimental, porque o Bruno ele fez a gravação da bateria em 2 dias, usando um esquema de microfonação bem estranho, que funcionou. Estávamos em meio a uma pandemia. E, cara, vamos gravar em estúdio? É caro. Cara, mas não é hora, não é momento, né? Vamos gravar em casa? Vamos tentar? Vamos. Então a gente se arriscou, né? A gente aproveitou um pouco, né, do serviço do John, dele saber mexer um pouco com as coisas de gravação. E as guitarras foram gravadas pelo Leandro, o baixo por mim, o vocal foi feito em várias camadas, os arranjos foi a parte mais interessante, porque a gente tirava os riffs, escrevia na partitura, e da partitura a gente fazia o arranjo harmônico técnico em cima do que era uma criação feita de ouvido, né? Eles criaram o riff de maneira crua e a gente colocou a técnica em cima. E além dessa parte do rearranjo, veio a parte da reestruturação de temas, que foi trazer o folclore paranaense nas músicas, falando do Índio Guaracá, falando do Piratas do Miro, falando do Mudinho. Mostrar que existe essa cultura e que acaba sendo esquecida, porque, por sinal, foi muito difícil conseguir material. Muito difícil, material confiável, não boca a boca, material livros que te falem sobre o folclore paranaense. Foi muito difícil. Aí quando eu consegui o livro,
eu mergulhei de cabeça. Falei, pesada, esses são os temas que eu escolhi. O que vocês acham? Gostaram? Tudo aprovado? Então vou fazer as letras e mandar ver. Você se inspirou no que exatamente para escrever as letras novas? Eu li lendas do folclore paranaense e escrevi as letras. Folclore paranaense. Eu escrevi as letras do Inner Chaos baseado no folclore paranaense. Eu vou ser sincero assim para vocês. Eu vejo, né, a saída do Bruno também acabou acontecendo e pegando gente no contrapé, né? Mas eu acho que o Rafael entrando aí, pelo menos demonstra muito interesse, empenho, né? Que é uma das coisas assim que eu sempre busquei desde o início da banda, né? Profissional, eu sempre pensei, não adianta você ser o melhor músico do mundo e não conseguir tocar com as pessoas, né? Pera aí. Cara, é fraquinho. Olha lá, ó. Esse aqui. Quer tomar, você? Pega a cerveja lá. Dá uma pra mim. Não dê a cerveja pro seu homem. Nossa, o homem tá com sede. Esse homem tá bebendo demais pro meu gosto. Ele já tá pensando no meio do caminho que ele vai secar e ele tá falando. Eu quero que você me conte desse tal convite de entrar pro Land. Como é que foi? Quem fez? Por que fez? Esse convite aconteceu, teve uma prévia desse convite no começo do ano, né, 2021. E como expectativa ao todo, cara, a gente tá vivendo ainda uma pandemia, né? Então eu acho que acabando essa pandemia, normalizando as coisas, acredito que vai surgir bastante oportunidade, como também a parte de tocar em outros lugares e tal. E como também a parte criativa da banda também.